Boa noite, turma linda! Meu nome é Marlene Silva, sou terapeuta integrativa, tenho formação em enfermagem e hoje nós vamos falar sobre as emoções, como você pode como você é dominado pelas emoções. Então é o quê? É você, com a sua sabedoria, com seu conhecimento, podendo modificar as suas atitudes, moldando as suas emoções. Pois bem, como a gente pode mudar as nossas emoções? Então, as nossas emoções, a gente aprende o quê? A lidar com as emoções de forma com que a gente dificulte que ela nos domine. Porque quando você se deixa dominar pelas emoções, você dita o insucesso ou o sucesso da sua vida, mas está mais para insucesso, né? Então vamos aprender a lidar com as emoções, vamos aprender a focar no essencial e trabalhar as emoções de forma proativa e de forma favorável a nós mesmos, não é verdade? Gente, essa semana passada foi maravilhoso. Queria contar para vocês, dar um spoiler aqui da semana passada. Eu fiquei meia aérea, com tanta beleza da natureza, com tanta delícia que essa natureza pode nos proporcionar. E eu fui no Rio Jequitinhonha, gente. Ai, eu fiquei tão apaixonada. Tava tudo tão maravilhoso que eu fiquei me perguntando, será que eu mereço? Claro que eu mereço. Eu mereço isso tudo e muito mais, não é não? Ó, cadê as emoções? Eu ia deixar me dominar pelas emoções negativas? Claro que não. Meu amor, a vida é muito curta para a gente se importar com coisa pouca, não é verdade? Vamos lá, vamos viver essa vida intensamente, com muita alegria, muita felicidade, muito amor no coração e não se deixando levar pelas emoções negativas. Então, as emoções, elas ditam a nossa qualidade de vida, então elas moldam a nossa qualidade de vida. Se nós temos emoções, se nós alimentamos emoções negativas como tristeza, medo, vergonha, raiva, a gente fica só no negativo. E como dizia Bob Proctor em seu livro O Poder das Emoções, guardem bem esse nome, Bob Proctor, O Poder das Emoções. Gente, esse livro é maravilhoso e ele vai te ajudar a entender cada vez mais como nós mesmos podemos nos conhecer e aprender a lidar e a modificar as nossas emoções e a moldar os nossos comportamentos de forma a resolver e a alimentar um futuro próspero, uma saúde próspera, uma vida com qualidade de vida extraordinária. E é isso que todos nós queremos, é isso que nós buscamos o tempo todo. São pessoas que alimentam isso junto com a gente e que nos ensine e nos ajude a elevar o nosso potencial de cura através das emoções. Então, as nossas emoções, elas conseguem sim moldar o nosso comportamento. Quando estamos alimentando emoções negativas, a gente vai o quê? Vai se ficando cada vez mais introvertido, vai entrando cada vez mais e aí você fica o quê? Disposto a ficar cada vez mais intransigente, mais nervoso. Então, quando você pensar ou
sentir esse sentimento de vergonha, de culpa, de insegurança, de apatia. Pergunte por que você está sentindo aquilo. É a raiz do problema que você deve buscar. É onde, por que você está sentindo aquela emoção e moldar a sua emoção. O segredo é o segredo da vida. Por isso que eu falei, emoção é a força da vida. A emoção molda isso, molda a nossa vontade até mesmo de viver, de estar aqui nesse planeta, de vivenciar esse mundão de meu Deus, essas situações que às vezes são tão conflitantes, né? Então, a gente só consegue passar por isso quando a gente alimenta essas emoções num nível mais alto, num patamar mais alto. Quando você se rebaixa, fica introvertido, não consegue nem olhar para o outro, conversa com ele é assim, ó, cabisbaixa, o ombro cada vez mais aqui, ó, recolhido, os braços muitas das vezes ou recolhido ou inquieto, assim, ó, com as mãozinhas fechadas, não querendo, né, dar conta de nada, nem do outro, nem até mesmo das suas situações, dos seus conflitos, quanto mais do outro. E as emoções, elas trazem isso pra gente. Então, por trás das emoções, a gente tem o quê? Esses sentimentos, essas sensações que moldam o nosso comportamento. E esse comportamento, às vezes, a gente nem se dá conta de que a gente está assim, que a gente está introvertido, que a gente está ficando cada vez mais não sociável, né? Não querendo sair de casa, não querendo viver naquele mundinho ali, ó, de dentro de casa, só fazendo o básico, cada vez fazendo menos. E aí a gente vai o quê? Vivenciando o estresse, as situações de medo, de insegurança, de raiva. E aí, com o que a gente alimenta isso? Como que a gente alimenta essas emoções dentro de nós? O nosso comportamento vai mudando, vai moldando. E essas emoções, elas vão o quê? Elas vão sendo amparadas pelo nosso comportamento. E aí aquilo vai se tornando o quê? Uma rotina. Seu modelo de mundo fica muito o quê? Paralisado, né? Sem aprender a lidar com os conflitos da vida, com as situações conflitantes. E aí cada situação conflitante que vem, você vai o quê? Se encolhendo mais e não querendo partir para cima, na busca da solução do problema, na solução daquele conflito. E aí você acaba deixando-se dominar pelas emoções negativas. E nós, por trás dessas emoções negativas, por trás dessas sensações, a gente o quê? A gente vai o quê? Criando um modelo de mundo, nossas crenças, nossos modelos de mundo. E esse modelo de mundo vai o quê? Moldando as nossas atitudes, moldando o nosso comportamento. E você acaba o quê? Se prendendo e ficando cada vez menor em relação às situações. E aí, às vezes, uma situação conflitante que é pequena, você vê ela pelo seu lixo emocional que está ali, aquela sensação, aqueles sentimentos negativos, a gente vai o quê? Vai ficando cada vez menor e com dificuldade para crescer, com dificuldade para desenvolver, com dificuldade para evoluir, com dificuldade para ver o mundo de outra forma. E aí é que está a raiz do problema. Esse modelo de mundo, esse comportamento diminuído, pequeno, vai fazendo com que a gente esteja cada vez mais sem forças para lutar, sem forças para sair daquele campo de batalha, que às vezes nem é campo de batalha, mas a gente visualiza como tal, né? É o modelo de mundo que você tem, aquela situação conflitante constante,
E aí às vezes é fácil correr, mas você não consegue nem ter forças para correr, para sair daquela situação. Então, gente, mude a sua emoção, que você consegue mudar seu comportamento. Esse modelo de mundo que você tem que verificar em essas crenças, esse modelo de mundo, essa crença de que você não consegue. E trabalhando, nós seres humanos temos muito disso. A gente vai trabalhando, vai se diminuindo, vai se desvalorizando em virtude desse lixo emocional que está lá, que está por trás, nessas emoções negativas, nessas emoções que não nos levam para lugar nenhum. Tudo eu falo o tempo inteiro que eu não dou conta, que eu não posso, que eu não consigo. E às vezes uma situação conflitante pequena vira um mundo grande, vira uma situação tamanha que a gente não dá conta de seguir em frente. Olhe esse modelo de mundo que foi apresentado a você, olhe para a sua capacidade, olhe para as suas mãos. Nenhuma cruz nos é dada se a gente não consegue carregá-la. Lembre-se disso. Lembre-se da força enorme que você tem aí dentro, que são as emoções. Então mude a sua caixa, mude a sua emoção para moldar o seu comportamento de forma favorável a você e à sua qualidade de vida. E, consequentemente, você consegue mudar e modificar. É moldar essas situações. Quando você molda a sua emoção, você o quê? Modifica o seu padrão de vida, modifica a sua força interior e você modifica o seu externo, modifica as coisas ao seu redor. Você consegue sair da mesmice, você adquire melhores condições, você adquire mais bens, né? Se for esse o seu desejo, se é bens materiais ou se é o sucesso, ou de outra forma, é isso. Nós, seres humanos, estamos muito sempre dispostos a nos preencher ou a esvaziar, em virtude daquilo que a gente carrega. Se a gente carrega lixo emocional, emoções negativas, a gente está querendo esvaziar, né? E aí a gente atropela as emoções, deixa-se vivenciar emoções negativas, e aí a vida se torna muito mais difícil, as situações se tornam muito mais conflitantes, e aí você não consegue chegar lá, alcançar o seu objetivo de vida, que é o quê? Que é saúde plena, que é uma saúde extraordinária, que é vida plena em todos os sentidos, que é alcançar esse bem-estar, essa saúde extraordinária em todos os patamares. Não é impossível, basta você querer e basta você se perguntar por que você está tendo esse sentimento de raiva, essa vontade de comer excessiva, essa fuga. Por que você está por trás daquele sentimento? O que tem? Quando eu sinto raiva, quando eu estou com vontade de partir para cima do meu marido, quando eu estou estressada, eu ataco a geladeira. Ninguém come 24 horas. Ninguém fuma 24 horas. Essas atitudes, esses comportamentos são apenas o quê? Fuga. Ou ele está querendo esvaziar, né? Porque ele está cheio de angústia, de dor, de medo. Ou seja, o lixo emocional, ele quer esvaziar-se desse lixo emocional. Ou ele está o quê? Ou ele está num nível de estresse, num nível de ansiedade, num medo que ele precisa preencher. Ou ele se sente inseguro e ele precisa preencher de coragem, preencher-se
de amor, preencher-se de bem-estar, preencher-se de sentimentos positivos. E aí ele sai comendo igual um louco, sai fumando todos os cigarros que ele vê pela frente. O ser humano é desta forma. Ele está ou em fuga ou querendo esvaziar, preencher-se, né? Aquele vazio, aquela dor, aquela ansiedade. E aí ele quer o quê? Preencher. Aí ele passa a ficar, ó, mexendo no cabelo igual um doido, arrancando o cabelo, coçando a pele. Aí vem o quê? As emoções se deixando dominar. E aí as emoções não param, e vem urticária, vem prurido para tudo quanto é lado, vem inflamações de todas as formas. E as emoções vão só ficando cada vez num patamar menor, né, negativo. E aí você não alcança a saúde que está aqui em cima. Ó. Você vibra no negativo e a saúde está vibrando lá na gratidão de 700 Hz. Já pensou nisso? Então, qual vai ser? Você vai se deixar dominar ou você vai vencer essa emoção e partir para cima igual um lutador de boxe, destruindo cada software antigo, cada crença antiga, né? Às vezes sua mãe lá na infância falava para você assim, ó, sua mãe, sua professora, sua tia, sua avó, as pessoas do seu convívio. Falava que você não dava conta, que você é muito pequeno, que você não pode passar por isso, que você tem que tomar cuidado com aquilo. E aí o medo faz só o quê? Tomando conta de você, tomando conta de você. Chega na adolescência e você não dá conta às vezes de apresentar um trabalho na escola, né? Porque você não se sentiu segura e as pessoas foram falando o tempo inteiro para você que você não dava conta e que você acabou acreditando. Então, ó, trabalha esse lixo emocional, essas crenças que não te pertencem. Trabalha essas emoções, verifica o que você está alimentando. Se é uma emoção negativa, troque. Modifica a sua emoção para modificar a sua vida. É só assim, não tem outro caminho. Então, a emoção é o que te impulsiona. Se a emoção for negativa, ela não vai te impulsionar, ela vai te puxar para baixo. Gente, falaram que amanhã vai chover e eu tô na expectativa porque tá quente demais. Aí, na cidade onde vocês estão, tá muito calor igual Belo Horizonte, que Belo Horizonte tá pegando fogo. Ai, ui. Ai, que beleza, Margarida. Seja bem-vinda. Que bom, chegou mais uma aqui para nós. Então, vamos lá, vamos firmes, vamos mudar a nossa caixinha? Que é só mudando a nossa caixinha, mudando essa crença, esse paradigma que a gente modifica o nosso padrão de vida. É mudando essa caixinha cheia de emoção negativa e moldando essa crença, né? Porque a emoção negativa, ela alimenta quem? Alimenta essa crença de que você não dá conta, de que você não pode, né? E aí você não chega lá, não alcança os patamares que você tanto deseja. Então tudo isso, gente, a gente só aprende com o decorrer da vida e com o decorrer das situações. Mas tudo é possível modificar. Então mude a sua caixinha para você modificar a sua realidade. Essa semana eu presenciei uma situação muito interessante, queria dividir com vocês. Eu tenho uma parente minha com 38 anos que sofreu acidente vascular encefálico, o famoso AVC.
E com 38 anos, você jamais imaginaria que uma pessoa nessa idade iria sofrer um colapso, né? Tão grande assim, um tombo tão grande da vida. E ela não consegue. Eu visitei ela nessa última semana, e eu tive essa sensação de que as emoções negativas dominaram ela tanto, a raiva foram ficando tão acumuladas na vida dela, nas situações em que ela, no ambiente de trabalho, no ambiente da vida, nas situações que ela não aprendeu a lidar com essas emoções negativas, as emoções negativas a dominou e a levou a ter esse AVC, né? Além do ambiente, né, foi muito favorável, muito estresse favorável para ela ser acometida pela doença, pelo AVC, também teve como fator favorável o uso de contraceptivo oral. Então, o uso de contraceptivo oral, a gente sabe, né, que é muito comum o uso de mulheres que fazem uso desses contraceptivos orais a longo prazo, elas terem como fator de risco o AVC. Só que é isso, a gente às vezes não dá atenção, né? O médico às vezes, ou o profissional de saúde, o enfermeiro ou a enfermeira, orienta você a fazer pausas, mas você não quer fazer, né? Esse médico não sabe de nada, não é assim que a gente fala? Pois bem, eis uma realidade que me chocou, que uma pessoa com 38 anos com AVC, eu nessa vida toda que eu trabalho na área da saúde, eu nunca tinha presenciado. Foi um baque ver uma pessoa na cadeira de rodas, com 38 anos, por causa de AVC. Eu imagino o quanto de sofrimento, de lixo emocional que ela está acumulando hoje, de raiva por estar numa cadeira de rodas, por estar imobilizada, por estar sem movimentar o membro. No caso, ela teve do lado, deixa eu lembrar aqui, lado direito, lado esquerdo. Lado esquerdo. Não. Lado esquerdo. Isso mesmo, gente. Ela teve uma paralisia, uma hemiparesia, né? Do lado esquerdo. Você imagina, gente, uma mãe de família nova, 38 anos, tendo que fazer fisioterapia, com dor, né? Porque a musculatura do ombro esquerdo, do ombro esquerdo dela está muito dolorido, tendo que usar medicamento de 8 em 8 horas para dor. E nunca usou medicamento na vida, tendo que passar a usar medicamento de 8 em 8 horas. Então, é muito lixo emocional que ela está acumulando, muita raiva, muito estresse por estar naquela situação. E ela não consegue nem verbalizar isso, de tanto que ela está com autoestima baixa. Com baixa autoestima, assim, que é notável, notório. É notório quando você conversa com ela, ela não consegue nem olhar olho no olho, de conversar com você, opinar nas coisas que você conversa com ela, né? Então, assim, é muito doloroso ver uma pessoa da sua família passar por isso, mas é mais doloroso ainda ver uma pessoa que não aceita modificar essas emoções negativas, que foi o que eu mais falei com ela. Modifica suas emoções e você vai ter um pulo, um salto de saúde na sua vida que você não vai nem ter trabalho
a sua fisioterapia vai ser muito mais favorável, todo o processo de retorno dos movimentos vão ser muito mais favoráveis, uma vez que você virou amiga da sua doença, né? Então, quando você usa a sua doença a seu favor e não contra, tudo flui melhor. Até as emoções, quando você alimenta uma emoção de esperança, de boa vontade, de amor e de gratidão. Não pergunta o porquê, mas para quê, né? Porque tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem uma razão, né? E você aceitar a sua doença e colocá-la nesse patamar de gratidão, você consegue muito mais modificar o processo de cura, o processo de emocional, né? O emocional, gente, não tem como. Sem o emocional equilibrado, você não consegue ultrapassar essas barreiras que a vida apresenta pra gente. Então, é trabalhar mesmo o emocional, tá? No mês de setembro, a gente falou muito sobre Setembro Amarelo, né? Que é aquela questão de você cuidar do seu emocional para não chegar ao nível de um suicídio, né? Porque o mês de setembro a gente trabalha o quê? O mês de saúde emocional voltado para o controle do suicídio, para evitar esses caminhos, né, que a gente que às vezes é mais fácil, mais tranquilo e que a gente protagoniza aí, né? A gente visualiza uns desfechos muito horrorosos, né, que a gente não queria visualizar, mas ocorre. Então, é trabalhar o emocional, o equilíbrio emocional, para a gente o quê? Ter força e ter vontade de viver e de modificar o nosso patamar, modificar as situações e as dificuldades mesmo, né, que ocorrem na nossa vida, que vem pra gente para nos provar, para nos testar, para testar o quanto que nós estamos com controle emocional ali, ó, certo? Então, gente, é isso. Vamos trabalhar a nossa emoção, vamos equilibrar a nossa emoção para a gente ter o quê? Qualidade de vida e longevidade. E essa qualidade de vida é com o quê? Com saúde. Saúde no campo emocional, saúde no campo mental, saúde no campo espiritual e saúde no campo físico, né? Porque não basta você ter saúde só em algum aspecto, mas em todos os níveis da sua vida, né? Certo? Estamos certinhos? Bom demais, né? Ó. Então, vamos lá, vamos relembrar, recapitular o que a gente já falou desde o início. O livro que eu indiquei para vocês no início desse nosso bate-papo foi O Poder das Emoções, de Bob Proctor. Se você não teve a oportunidade de ler esse livro, leia. Inclusive, ele já está em áudio pelo podcast, gente. Ouçam lá. O Spotify tem ele já, você acredita? Tá vendo? Mas se você tiver a oportunidade... Eu particularmente amo folhear um livro, a fazer anotações na lateral, porque eu aprendi a estudar dessa forma, porque aí você não esquece os livros que você leu ao longo da sua vida. Mas cada um tem um jeito de aprender e de vivenciar a literatura. Então, se você é do estilo rápido, que gosta de ouvir, já tem ele no Spotify, gente. Ouçam lá, tá? Não deixa de ver se vocês tiverem a oportunidade de ouvir ou de ler outros livros do Bob Proctor, eu super indico. Todos os livros deles é de autoconhecimento, e autoconhecimento é algo que a gente não pode desprezar. É pra vida, não é mesmo? Então é isso. Ó, para quem esteve comigo, agradeço muito.
muitíssimo, muitíssimo obrigada por cada um que esteve aqui hoje, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e não esqueçam, tá? Siga a nossa rede social, siga nossos canais, né? No YouTube, aqui no Instagram, no Facebook, que a gente tem sempre novidades e materiais interessantíssimos sobre saúde integrativa sistêmica. A gente não dá dica aqui nesse canal, não. A gente fala a verdade e a gente mostra da onde a gente tirou todo esse autoconhecimento, tá bom? Grande abraço para vocês. Boa semana e até quinta-feira, no mesmo bate-horário, tá bom? 19h30. Beijos, beijos, beijos. Boa noite. Não deixa de seguir a gente e comentar, viu? Boa noite a todos.